Bom, eu sou o João Pedro Teixeira Salles, eu tenho 21 anos, atualmente faço terceiro semestre do curso de odontologia na UFC. Vou participar agora do processo seletivo do Projeto Y. Assim, pelo que eu sei, o Projeto Y é um projeto, mas não tecnicista, assim, de técnica, é mais algo mais humanizado da área da saúde, assim. Possui uma técnica, né, de palhaçaria, de compreender o próximo, assim, e é algo que eu queria participar, algo que eu achei muito bonito. Foi um dos poucos projetos, assim, que eu me interessei na Semana Zero e eu achava muito bonito aquilo. E é uma experiência que eu queria muito viver. É muito bonito e eu quero participar, se eu conseguir, né? E eu tentei fazer, primeiramente, um slide sozinho sobre mim, para me apresentar. Mas eu mostrei para os meus amigos e eles disseram que estava horrível. O Mob, que é o meu amigo, se voluntariou a fazer o roteiro, fazer o vídeo e editar para mim de graça. E aí eu fiquei muito grato e eu não sei o que eles vão falar, mas vamos ver aí. Eu acho que para começar a falar sobre o Teixeira, eu vou precisar lembrar do começo da nossa amizade, né? A gente se conheceu, cara, na época que a gente fazia catecismo, há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás, com certeza. Porque 12 anos atrás, desde 2013, 14, por aí. Mais ou menos nessa faixa de tempo. Meio maluco, mas gente boa demais. Um grande amigo, um grande amigo. Eu conheci o Teixeira, foi em meados de 2019, se eu não me engano, talvez no começo ou no fim de 2019, porque eu tinha um amigo, o nome dele era Leandro, e ele falava muito sobre um cara que falava meio assim. Aí eu fiquei muito, assim, encucado, né, porque a imitação que ele fazia me dava muita gargalhada. Eu fiquei perguntando, cara, quem é esse mano aí que fala desse jeito meio engraçadinho, né? Aí ele, não, é um parceiro meu chamado Teixeira, eu vou te mandar o número dele pra tu falar com ele e tal, conhecer. Foi no ensino médio, a gente estudava na mesma escola, mas não na mesma sala. E a gente fazia o mesmo curso de tradução e interpretação de Libras. A gente fazia parte ali do mesmo grupinho e aí existe muito o famoso do ensino médio pra vida, né? Que tem aquele grupão e aí a galera vai se dispersando, mas o Teixeira foi o que continuou na minha vida e tá até hoje. Ele realmente foi do ensino médio pra vida, né? Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Uma qualidade é que ele é um amigo muito próximo, muito leal, muito importante na minha vida. Passou por todas as fases, a gente estudou praticamente até metade da vida, assim, né? Da nossa adolescência, foi praticamente juntos, né? No mesmo colégio, no mesmo ambiente, então a gente sempre manteve uma convivência muito próxima e isso foi muito importante ao longo das nossas vidas, né? E, é algo que se falta muito, esse tipo de amizade verdadeiramente positiva em muitos sentidos e alavancadora de momentos
importantes nas nossas vidas. Ele sempre tem algo bom pra falar, sabe? Pode ser... você pode estar num dia terrível, o Teixeira ele vai lá e ele tem algo bom pra te oferecer por meio das palavras. E às vezes não é algo tão profundo assim, mas ele consegue te fazer rir. Isso é fantástico, assim, algo muito natural dele. Às vezes ele nem percebe. Acho que essa é a maior qualidade dele. Eu acho ele muito resistente, porque independente da situação, se é favorável a ele ou não, ele tá lá, indo atrás, sabe? Se esforçando para conseguir aquilo que ele quer. É que ele é muito fiel. É aquela pessoa que está sempre presente na vida dos outros. Independente do momento, independente da situação, apesar da distância, ele está sempre presente. E isso, querendo ou não, hoje em dia, poucas pessoas têm essa qualidade. Um defeito é que ele é muito esquentado. Ele tem um defeito que é falar demais. É que ele é muito pavio curto. Ele fica com raiva muito fácil. Qualquer coisa, se cutucar ele... Ei, mano, vai fora! Aí, morreu! Ai, filha da puta. Ele sempre foi uma pessoa muito engraçada, né? Então, por a gente ter um humor mais ou menos parecido, a gente sempre acabou assim, rindo das mesmas coisas e criando piadas parecidas e, no geral, essa questão de humor. Ele é uma pessoa muito engraçada, no geral. A gente tem a mesma falação de merda, né? A gente fala mais ou menos as mesmas merdas. Mas, pois é, no geral, por a gente ter consumir mais ou menos as mesmas coisas, aí acaba que a gente tem um humor muito parecido, aí eu acho muito engraçado. Tiveram muitos, viu? Muitos. Cara, foi umas doideiras aí, viu? Mas é porque tiveram muitos desses, né, mano? Cara, teve esse da Feira de Ciências, que a gente foi fazer uma garra, tipo uma garra mecânica de papelão, com uma seringa, que a gente teve que ir lá pra casa. Aí foi mexer no computador, no notebook do meu irmão, aí a cada vez que apertava. Da primeira vez que a gente veio o pai parando, que eu inventei pra minha mãe que a gente ia no Iandê, sai pra comprar pão, inventei pra minha mãe que a gente ia no Iandê, aí a gente veio aqui pai parando pela primeira vez, a gente foi ali pelo lado ali de umas pedras ali, pontiagudas e o mar batendo, e a gente lá, como é que a gente vai passar isso? E ele muito puto, porque ele não queria passar e passou. E foram muitos momentos especiais e apesar de não serem alguns momentos não serem exatamente positivos no sentido, por via de regra da palavra, foram especiais, foram positivos para mim. Ouço dizer que foi o ano novo, de 23 para 24, porque foi muito marcante. A gente brincando, zoando e tal, todo mundo naquela resenha. Ele caiu, se embolou no chão, foi muito engraçado. E isso me marcou de maneira muito positiva, porque eu vou levar essa memória junto com ele pro caixão, cara, porque é algo que me marca muito. E naquele momento passou na minha cabeça toda a trajetória, do dia que eu conheci ele até o dia que eu vi ele pessoalmente, do dia que eu soube das conquistas dele, das derrotas também, que ele continuou do meu lado e eu do lado dele. Foi um momento muito especial, porque foi algo que eu nunca passei antes, a questão de estar junto assim com amigos de verdade, passar o ano, comemorar muito.
dessa primeira vez, eu vi ele do lado, ele se divertindo e tudo, apesar da zoeira entre a gente. Cara, foi um momento que me marcou muito. Eu espero por mais desse momento, que seja duradouro, tanto que Deus quiser, e é isso. É como eu falei, ele é muito presente na desgraça e na graça. Um momento muito marcante para mim, que eu vivi com o Teixeira e que na verdade eu observei na vida do Teixeira, foi o resultado de toda essa resiliência. O Teixeira, desde que eu conheci ele lá no ensino médio, ele tinha esse sonho de ser dentista. E aí ele sempre conversava comigo, né? Enfim, adolescente, falando sobre futuro, sobre sonhos. E aí eu sempre dando todo o apoio, né? E os amigos também, família. E ele começou, sabe? Ele começou a planejar esse sonho e ele foi atrás. E aí eu lembro dessas horas, assim, que a gente conversava, sabe? Sobre o futuro. E teve um momento que a gente pensou, será que não é hora de mudar a rota? Será que não é hora de alterar um pouco esse planejamento, esses planos? Só que ele continuou. E aí eu lembro desse momento, que pra mim foi o momento mais marcante do Teixeira passando em odontologia na UFC. Eu acho que uma das características mais importantes de qualquer ser humano, no geral, apesar de ser algo muito dele, é a questão da resiliência e da adaptabilidade. Porque em 2022, provavelmente vocês não conhecem essa história, mas em 2022 o João Pedro ele passou na UFC para letras, só que infelizmente ele perdeu a vaga na faculdade por conta de, para mim, um erro grotesco nessa questão de cotas, né? Porque ele é surdo, só que para cota se aplicar a uma pessoa, você tem que ser surdo dos dois ouvidos. E para mim isso é um erro grotesco, porque em todos os exames que o cara tem, tá lá, surdo. Por conta disso o cara perdeu a vaga e ficou muito triste, foi um momento muito ruim. Eu acho que qualquer pessoa no lugar dele, muitas pessoas teriam desistido desse sonho de cursar o ensino superior, de realizar o sonho dele. E depois disso ele não desistiu disso, ele continuou estudando, continuou se esforçando. 2 anos depois ele conseguiu dar prosseguimento a esse sonho. E para mim isso é uma qualidade muito importante, a resiliência. Você saber que não pode desistir das coisas que você acredita, das coisas que você sonha, eu acho que é uma das características mais importantes, não só nele, mas também em qualquer ser humano. E essa adaptabilidade na vida, junto à resiliência, com certeza são 2 das qualidades que eu mais admiro no João Pedro. O que eu mais gosto no Teixeira é a resiliência dele, sabe? É o esforço dele. Eu já vi o Teixeira se esforçar tantas vezes em tantas coisas diferentes e ele sempre fazia de tudo, ele dava de tudo, ele dava o melhor de si. E aí eu lembro que ele tentou pela primeira vez fazendo o Enem, só que ele não conseguiu, então ele foi para a segunda opção de curso, que era letras em inglês, na UFC. Acabou não dando certo, ele teve que sair do curso, mas ele continuou com aquele sonho continuou matutando na cabeça dele e ele não desistia. E é isso que eu mais gosto no Teixeira, sabe? E pode acontecer diversas coisas ao redor pra tentar derrubar
mas ele continua lá, ele continua com muito esforço, com muita garra para conseguir o que ele quer. Acho que isso é o que eu mais gosto, o que eu mais admiro nele. Cara, assim, pra mim foi o momento que eu mais admirei o meu amigo, o momento que eu mais admirei ele. Ele se esforçou, ele conseguiu o que tanto queria e hoje em dia ele tá aí, sabe? Ele tá vivendo o sonho dele. Isso pra mim é demais. Algo que eu admiro muito, muito no Teixeira, de verdade, é a força de vontade que ele tem. De querer as coisas. É o que até chega a me inspirar, porque eu acho a força de vontade dele absurda. No sentido de ir atrás das coisas, sabe? De querer saber, de querer se tornar melhor como pessoa. Tanto faz, no dia a dia, nos estudos, etc. Eu acho a força de vontade admirável. Às vezes chega até a ser invejoso, sabe? Porque conheço muita gente que não tem essa força de vontade. Eu mesmo tenho essa força de vontade. Às vezes eu estou muito desanimado, ou não estou dando bola para tal assunto, e ele está sempre lá. Ele não desiste, sabe? Ele tem a força de vontade dele, chega a inspirar outras pessoas. É o Rock Balboa calcaense. Exatamente, o Rock Balboa calcaense. E é isso que eu acho muito admirável nele, muito admirável. Com certeza um irmão. Acho que a vida, ela me forneceu, muito pela graça de Deus, pessoas às quais eu consigo contar e eu consigo visualizar como esse sentimento de fraternidade e irmandade. E para mim, eu acho que essa é a palavra que melhor define o João Pedro. É uma pessoa que, não importando o momento, não importando como você está, como está correndo a sua vida, ele vai estar lá, e eu acho que isso é muito importante. Tenho duas palavras para descrever ele: força e tempo. Força porque ele é uma pessoa muito forte, muito forte. Embora às vezes ele não ache, mas ele é uma pessoa muito forte, espiritualmente, mentalmente eu acho ele muito forte. Cada situação que ele passou, cada atrocidade que eu vi ele passando, e a pessoa chegar e não desistir, continuar e querer passar por cima, embora triste, conseguindo, cara, isso é um bagulho incrível. E tempo por conta do tempo de qualidade. Porque independente do tempo que passar, independente das adversidades que você passar, ele está sempre presente na sua vida. Está sempre colado, amigo, amizade mesmo, sabe? É um cara muito presença, muito tempo de qualidade mesmo. Acho que se eu fosse descrever o Teixeira em uma palavra, seria esforço. Teixeira, ele é a pessoa mais esforçada que eu já vi na minha vida. Ele tem diversas capacidades diferentes em vários campos. Ele consegue fazer com que essas capacidades que ele tem, a inteligência que ele tem em diversos campos da vida dele, possam levar ele para o que ele tanto almeja, sabe? E às vezes aquilo que ele não tá tão preparado, ele faz o possível para se preparar. Eu acho que esse esforço em conseguir isso, essa garra de, porra, não vou desistir. De forma alguma, eu não posso desistir. Isso pra mim é o Teixeira. Meu amigo é a pessoa mais esforçada que eu já conheci na minha vida. Teixeira é isso. Teixeira é o meu amigo, é o meu irmão, é a pessoa mais incrível que eu conheço.